Eu estou aqui de forma voluntária pelos jornalistas livres, acompanhando a caravana pela primeira vez. E é uma coisa de muito orgulho para mim, porque eu me formei pelo ProUni e está podendo vivenciar isso. E com isso eu queria perguntar ao senhor um balanço que você faz da caravana, o que mais te impressionou aqui em Minas Gerais. Gente, deixa só eu dar uma explicação para quem ainda não ouviu a explicação de onde nasce a ideia das caravanas. Eu disputei as eleições em 89 e depois que terminou as eleições de 89, eu descobri que nenhum candidato que disputa eleição para presidente conhece o Brasil. Nenhum. Ou seja, ou o cara conhece por literatura, ou ele conhece por notícia de jornal, ou numa campanha você pega um avião, sabe, onde você mora, você desce na outra capital, você desce no aeroporto, pega um carro, vai pro palanque, faz um discurso, você não conhece nem as pessoas que estão no palanque, volta, pega o avião, vai para outra cidade, ou seja, você termina não tendo noção dos problemas, da cultura, sabe, das desigualdades, de como vive cada pessoa em cada região. Então eu, a partir de 92, resolvi tomar a atitude de viajar ao Brasil para conhecer um pouco as entranhas do Brasil, né? Conhecer a alma desse país, conhecer a mega diversidade cultural que nós temos, ou seja, são vários Brasis dentro de 8,5 milhões de quilômetros quadrados que não se conhece, né? Veja, a televisão brasileira, ela não traz nenhum minuto da atividade cultural de outro estado para dentro da televisão. É só coisa de São Paulo e Rio, sabe, que é mostrado ao país inteiro. Então as meninas de Roraima, os meninos do Amapá, os meninos de Manaus, eles têm que conviver, sabe, seja sábado, domingo, é com o Luciano Huck, é com o Faustão, é com, sabe, não tem nada deles na televisão, não tem nada. Ou seja, então é quase que uma moricultura, ou seja, não tem, a diversidade brasileira não aparece, sabe, nos meios de comunicação do Brasil. Isso é gravíssimo, é gravíssimo. Então eu resolvi conhecer. Então nós fizemos a primeira caravana, eu repeti o trecho que eu fiz quando eu vim para São Paulo em 52, com 7 anos. Eu repeti o trecho, né, de ônibus de Garanhuns até São Paulo. Depois nós fizemos do Iapoque ao Chuí. Depois nós fizemos toda a parte do Nordeste, quase que repetindo essa que nós fizemos agora. Depois nós fizemos do Sul, nós paramos em Dourados. Depois nós fizemos a da Amazônia, fizemos 15 dias de barco, sabe? Que foi uma coisa muito interessante, ou seja, foi e a partir daí, eu achei que a gente deveria revisitar o Brasil. Eu já tinha passado aqui no Vale do Jequitinhonha várias vezes. Uma vez eu vim aqui visitar toda a região do Vale do Jequitinhonha, que o Geisel tinha em 1975, numa política de incentivar siderúrgicas. Ele deu 1.250.000 hectares para plantar eucalipto, para produzir carvão vegetal. Acontece que o carvão mineral ficou mais barato e ninguém queria mais fazer carvão do eucalipto. As pessoas começaram a utilizar carvão vegetal e eu vim aqui e produzimos uma proposta de como utilizar o eucalipto, para que utilizar o eucalipto, e entregamos ao governador Eduardo Azeredo, sabe, que também acho que nem levou em conta. Depois nós fizemos uma outra visita no Vale do Ribeira, que era a região mais pobre de São Paulo, para fazer uma proposta de desenvolvimento para o Vale. Também entregamos para o companheiro Mário Covas. E essa revisita que eu estou fazendo aqui é para a gente ver o quê? Ou seja, houve um avanço nessa região, houve um avanço considerável, sabe, com a universidade, com as escolas técnicas, com os IFETs, com o Pronaf, com o Luz para Todos. Vocês devem ter conversado com gente aí. E eu queria ver, ou seja, se está parando os programas, se
E qual é a decepção que eu tenho? É que muita coisa está paralisando. Ou seja, muita coisa está diminuindo, sabe? Então, volta a se consagrar o empobrecimento. Ou seja, as pessoas tinham subido um degrauzinho, sabe? Eles estão achando que tem que descer o degrau. E toda vez que o Estado faz corte, ou seja, esse corte recai em cima do povo pobre, porque ele recai em cima de quem precisa do Estado. E isso é a coisa que eu mais fiquei preocupado nessa viagem. Agora, tem coisas que dá muito orgulho, né? Você chegar em Teófilo Otoni, que eu conheci Teófilo Otoni há muito tempo atrás. Aliás, quando eu vim de Pernambuco, 52, a gente já passava por Teófilo Otoni. E aquela universidade é uma suntuosidade para aquela região, um negócio de emocionar. Os IFETs, não sei se vocês foram nos IFETs, ou seja, é uma marca profunda na alma, sabe, da sociedade, de um menino ou uma menina que tira um diploma. Eu fiquei muito feliz com aquela visita naquela cooperativa de pequenos agricultores, ou seja, vocês percebem que o Brasil pode dar certo com pouca coisa. E é isso que me anima, é isso que faz acreditar que o pobre ainda é a solução do Brasil. O pobre não é o problema. Quando você o coloca dentro da economia, sabe, esse país dá um salto de qualidade. E é isso que eu acredito. É isso que eu acredito. Ou seja, quando eu era presidente, eu dizia para os meus meninos da economia, sabe, cada vez que eles faziam apologia da macroeconomia, eu dizia, a macroeconomia de vocês só dá certo porque tem uma microeconomia funcionando lá embaixo, sabe, que faz o pobre comprar mais, que faz o pobre consumir mais, que faz o pobre trabalhar, que faz o... Aí é um conjunto de políticas públicas, né? As pessoas não têm noção do significado do aumento do salário mínimo numa cidade pequena do interior, do que vale uma aposentadoria, sabe, numa cidade do interior, sabe? Então, eu acho que o meu otimismo com relação ao Brasil é que eu acho que o Brasil pode dar certo na hora que tiver gente que conheça o Brasil, que goste do Brasil e que queira fazer o Brasil crescer. E aí, na minha opinião, o jeito mais extraordinário é colocar o pobre dentro da economia. Presidente, pegando esse gancho aí, a gente acompanhou a caravana desde o início, parece que tem uma equação matemática. Quanto menor o IDH da cidade, maior o apoio ao senhor, à caravana, foi o maior envolvimento. Queria que o senhor falasse sobre isso, principalmente no Jequitinhonha, a relação direta que o senhor tem com o povo e de significar uma esperança para esses povos. Então, se o senhor percebeu isso também no Nordeste, isso é frequente. Quanto menor, mais pobre a cidade é, maior o apoio. Não, mas eu acho que a gente vai fazer o mesmo em São Paulo e outros estados. Você tem alguns estados em que tem setores da classe média que acham que perderam no nosso governo, né? Tem um setor que pensa assim: o rico ficou mais rico, o pobre ficou menos pobre, a classe média empobreceu também, tá? Tem muita gente que pensa assim. Não é que eles ficaram mais pobres, é que o pobre chegou mais perto dele. Não é porque ele caiu, é porque o pobre subiu, sabe? O pobre subiu, ou seja, e quanto mais os pobres subir, mais o país vai crescer, mais vai se desenvolver. O fato das regiões mais pobres ter um apelo maior é porque os benefícios foram maiores para eles. As pessoas que moram no centro de São Bernardo do Campo ou na Avenida Paulista não têm noção do que é um programa Luz para Todos. Não tem noção do que é você, num passe de mágica, tirar a pessoa do século XVIII, das trevas, e colocar no século XXI. Com investimento de 20 bilhões de reais.
Agora, nenhum empresário privado quer colocar luz na casa de uma pessoa que não pode pagar. Mas essa pessoa, pela Constituição, ela tem direito de ter luz. Então, quem é que tem que fazer? É o Estado. Então, o Estado tem que bancar. Você pega o Minha Casa Minha Vida. Nós, para fazer com que as pessoas que ganham um salário mínimo pudessem comprar uma casa, você tem que fazer subsídio para ele poder, sabe, ter dinheiro para comer. Porque se ele ganha um salário mínimo e ele vai pagar R$400 de prestação, ele não come. Ele precisa comer, precisa vestir, precisa pagar a conta da luz, precisa pagar a conta d'água, sabe? Então, o que nós fizemos? Nós fizemos uma opção de fazer um subsídio para que a prestação, ao invés de ser 400, fosse 80. Custa caro, custa, sabe? Mas ou o Estado faz isso, ou o Estado não cumpre a Constituição e não dá direito do pobre morar. É por isso que essas pessoas sentiram o efeito mais rápido das políticas do nosso governo. O Pronaf, por exemplo, o Pronaf era uma coisa muito chegada ao sul do país e mais ao Rio Grande do Sul. Quando você sai de 2 bilhões do Pronaf para 30 bilhões de 2014, é porque você nacionalizou o Pronaf. Então o Pronaf chegou na Paraíba, chegou no Rio Grande do Norte, chegou no Piauí, chegou na Amazônia, chegou no Amapá. Ou seja, então o financiamento do Pronaf se espraiou pelo território nacional. E essas pessoas que até então não tinham acesso a nada, é as pessoas que estão mais próximas de nós hoje, porque viveram e vivenciaram. Quando nós criamos um programa chamado PAA, era para comprar alimentos daquelas pessoas que produziam, não tinha para quem vender, e garantir que esse alimento chegasse na escola. Era um programa excepcional. Se você perguntar para um pequeno produtor ou perguntar para o companheiro sem terra, eles vão dizer para vocês que o PAA é a coisa mais extraordinária que nós criamos. Porque era certeza de plantar e certeza de vender. Eles acabaram com isso agora. Acabaram. Então, essas pessoas mais pobres foram as pessoas, aquilo que a gente dizia durante a campanha. Ou seja, nós que comemos todo dia temos que estender a mão para as pessoas que não comem. Tá? Quando essas pessoas começarem a comer, essas pessoas começam a ter força para trabalhar, essas pessoas vão receber um salário e essas pessoas vão ajudar outros. Então é normal que exatamente onde as pessoas mais necessitavam, sabe, nós fizéssemos que a política chegasse primeiro, o benefício chegasse primeiro. Porque às vezes você não precisa estar numa campanha eleitoral para você afirmar as coisas corretas. Ou a gente faz com que os pobres subam mais um degrau na escala social desse país, ou esse país vai ser eternamente um país pobre. Não é possível. Tá? Eu acho que daqui para frente a gente vai ter que começar a cunhar a palavra distribuir riqueza, não renda. Sabe, nós vamos ter que aumentar uma palavrinha no nosso vocabulário, no nosso discurso, e ver, porque a casa é riqueza. Educação é riqueza. Tá? E é uma riqueza perene. Porque a educação, ela não abre falência, não pede concordata, ela não desaparece. A pessoa aprendeu, é pro resto da vida. E isso significa riqueza. Sabe? E tem outras coisas que nós temos que a terra, por exemplo, é uma riqueza. Nós agora temos que dizer alto e bom som. Sabe? Se a gente voltar ao governo, a gente vai fazer de forma muito agressiva uma política de titularização das terras, sabe? Sobretudo nos grandes periferias desse país. Porque o cidadão que mora num barraquinho, quando ele recebe o título da propriedade dele, a primeira coisa que ele faz é comprar tijolo e fazer a casa dele. E isso é riqueza. Tá? Isso é um patrimônio dele que está aumentando. E vale para o campo e vale para a cidade. Então, eu acho que, obviamente que eu vou continuar dizendo sempre que a nossa obrigação é governar para todos. Tá? Mas tem alguns que precisam mais do que outros, e é para os que precisam mais que nós temos que cuidar melhor.
Não estou ouvindo. Mais alto, querida. O senhor está falando de riquezas, né? E tem uma riqueza aí que a gente está há alguns dias, os trabalhadores estão há alguns dias de perder, que é por causa aí da reforma trabalhista do Temer. A CUT está participando ativamente das caravanas, né? Justamente para fazer esse debate com a sociedade, junto com a caravana, com os trabalhadores. O que o senhor acha da perda de mais essa riqueza? Olha, eu acho que nós temos uma coisa grave no mundo, porque o que está acontecendo no Brasil, do ponto de vista do desmonte dos direitos dos trabalhadores, sabe, é uma coisa mundial hoje. Ou seja, sobretudo depois da crise de 2008, o que a gente constata é que o sistema financeiro que quebrou em 2008, ele volta fortalecido. Ou seja, a informação que se tem é que se gastou mais de 14 trilhões de dólares para salvar a crise causada pelo sistema financeiro e ainda não resolveu o problema. E não tem banqueiro preso, né? Não tem banqueiro preso por conta da crise de 2008. E o sistema financeiro voltou mais forte e mais ganancioso. Então, no mundo todo, as conquistas sociais do pós-guerra começam a aparecer no discurso da direita como se fosse, sabe, um prejuízo para o desenvolvimento de cada país. Quando, na minha opinião, a gente mede o desenvolvimento de um país não é pela concentração de riqueza, é pela distribuição de riqueza, né? Um dado visível é o seguinte: um país europeu que tem uma renda per capita de 35 mil dólares, ele tem uma boa distribuição de renda, né? Melhor do que a nossa. Ele tem uma poupança, sabe, histórica. Então, quando vem uma crise, a gente na Europa teve quase 100 milhões, no mundo teve quase 100 milhões de desempregados com uma crise, e na Europa teve 60 milhões de desempregados, tá? Então a gente via gente pedindo esmola em Milão, a gente via gente pedindo esmola em Madrid, sabe? Eu fiz reunião com os sindicalistas de Barcelona, tinha muita gente desempregada, mas a miséria não é tão visível como aqui, porque o povo tem uma estrutura social mais forte do que nós temos, sabe? O povo tem uma estrutura social, ele tem uma poupança maior, ele teve o Estado dá a ele mais garantia do que nós damos. Então eu acho que nós vamos ter que fazer muito, não é voltar a aprovar o que a gente perdeu agora, mas eu acho que a gente tem que aproveitar esse desmonte da legislação trabalhista para apresentar o que é que o movimento sindical quer, sabe? Não é ficar fazendo campanha contra, porque já perdeu, sabe? Já perdeu. O Corinthians não tem que reclamar porque perdeu da Ponte Preta domingo, já perdeu, tem que pensar em ganhar o próximo jogo. Então eu acho que a CUT, que é a central mais importante que existe no Brasil, a CUT ela tem que apresentar uma proposta à sociedade brasileira. Se não é aquilo, nós apresentamos isso para garantir ao trabalhador brasileiro, sabe, garantias quando está trabalhando e garantia quando estiver aposentado. É o momento, eu na verdade, como a gente não teve força para parar, né, eu estou mais ou menos com o discurso que eu estava quando caiu o Muro de Berlim. Ou seja, o Muro de Berlim, quando cai, ele permitiu à esquerda repensar, sabe? Porque você vivia baseado no modelo único, no manifesto, sabe? Então, quando caiu o muro, libertou um pouco as pessoas de pensar. Eu acho que o desafio que está colocado para o movimento sindical agora é dizer outra vez o que é bom para o trabalhador, sabe? E que o país pode sustentar. Presidente. E eu acho que o movimento sindical está preparado para isso. Mas só pegando sobre isso, o senhor tem defendido há alguns dias e aqui na caravana, se eleito estaria nesse referendo, e como seria esse referendo? Olha, veja,
Bom, como seria vai depender de como o Congresso votar, porque o referendo ele será votado pelo Congresso, é o Congresso que tem que aprovar. Por que eu estou falando na palavra referendo revogatório? É porque se nós não tivermos autorização da sociedade, fica muito difícil você imaginar, você mudar a PEC, por exemplo, que limita o dinheiro com educação e dinheiro com a saúde. Porque, na verdade, o dinheiro que você bota na saúde não é gasto. Um dinheiro que você bota para salvar vidas é investimento. Você vai construir um hospital novo, é investimento, não é gasto. Você vai comprar um aparelho odontológico novo, é investimento. Você está dotando o país de equipamentos que podem salvar vidas e garantir melhoria da vida do povo. Essa é uma coisa. E a educação mais ainda. Se você não tiver um referendo que te dê força para poder mandar uma proposta para o Congresso Nacional e você mudar essas coisas todas, sabe? Inclusive você revogar decisões, sabe, de privatização de empresas. Nós temos que discutir. Quando nós colocamos o pré-sal como passaporte do futuro, era porque o pré-sal era a chance que o Brasil tinha de, investindo o royalties do petróleo na educação, a gente recuperar, sabe, o desmando do século XX. Então é por isso que nós vamos propor um referendo revogatório durante o processo de campanha e vamos propor durante o mandato. E o que eu acho é que nós temos que propor, inclusive, para balizar o voto do povo nos deputados. Porque não adianta a gente reclamar, e quando abre as urnas, o que está eleito é aquilo que está lá. Sabe? Então é preciso que o povo saiba, sabe, que as mudanças que a gente tem que ser feita, ou é através de uma revolução, ou é através de uma eleição. Como nós somos candidatos, nós achamos que é através da eleição. E através da eleição você tem que votar em gente comprometida com as coisas que você acredita que sejam bom para o país. Presidente, o senhor estava falando aqui no início, o senhor falou que no dia que, nessa última eleição lá na Venezuela, o senhor ligou para Maduro para parabenizá-lo. Durante esse processo todo do chavismo lá, foram 21 eleições em 18 anos, né? Qual a importância dessa questão da eleição, da participação popular, e qual a importância da Venezuela nesse processo todo latino-americano que a gente vê? Você sabe que eu era presidente do Brasil e toda vez que eu viajava para a Europa, qualquer país da Europa, o pessoal, quando falava comigo sobre a Venezuela e dizia que o Chávez não era democrático, que na Venezuela não tinha democracia, eu falava, gente, não tem, eu acho que o erro do Chávez é ser democrático demais. Porra, porque qualquer coisinha ele quer fazer uma constituinte, qualquer coisinha ele quer fazer uma eleição, porra, sabe? O problema é que ele ganhou todas, sabe? Então os adversários não concordavam e a direita no mundo inteiro estava mais para a direita da Venezuela do que do Chávez. Eu defendo a Venezuela, não era porque eu era amigo do Chávez. Eu lembro que eu tinha 25 dias na presidência do Brasil, quando em Quito, na posse do Guterres, na presidência do Equador, que depois ele caiu, estava uma situação difícil na Venezuela e eu propus criar o Grupo de Amigos da Venezuela. E nós criamos um grupo de amigos do qual o Brasil participava. O Fidel ficou muito chateado porque eu propus os Estados Unidos e a Espanha e o Fidel ficou nervoso e eu falei pro Fidel, por que eu tenho que colocar a Espanha e Estados Unidos? Primeiro porque o Aznar foi o primeiro presidente a reconhecer o golpe, a valorizar os golpistas. Então ele tinha que estar lá porque alguém tinha que falar com os golpistas. E os Estados Unidos porque o Chávez dizia que foi os Estados Unidos que derrubou ele. Então, eu também tinha que colocar gente que a direita respeitava e colocar gente que a esquerda respeitava para dar o diálogo. O resultado é que deu certo, o resultado é que funcionou bem. Então, toda vez que alguém se manifestava contra a Venezuela,
eu dizia que o problema da Venezuela era excesso de democracia, sabe? Não era falta de democracia. E ainda hoje eu fico irritado quando eu vejo o presidente dos Estados Unidos dar palpite sobre a Venezuela. Ele que cuida dos Estados Unidos, deixa a Venezuela cuidar da Venezuela, sabe? Então, por isso que eu fiquei feliz com essa vitória do Maduro, porque eu acho que foi uma coisa importante. O povo se manifestou, a oposição foi votar, sabe? E o governo brasileiro atual não tem moral para falar da Venezuela. Vai propor uma comissão de investigação. Manda o Temer propor uma comissão para investigar o impeachment, né? Não para investigar a eleição. Então é por isso que eu sou muito solidário à Venezuela. Presidente, a gente acompanhou a caravana do Nordeste e eu queria falar um pouquinho de sentimento. E na caravana do Nordeste, a gente percebeu no olhar das pessoas, porque a gente circulou pelo meio delas, e a gente percebeu muita gratidão e esperança. Nesta caravana, a gente está sentindo tipo uma súplica, angústia das pessoas aqui. Há uma diferença entre Nordeste e Sudeste de sentimento em relação às perdas. Eu consigo enxergar dessa forma. E isso a gente não lê nada de sentimento, de retrato do que aconteceu na caravana. Aqui o senhor acredita esse tipo de narrativa da mídia tradicional? Então, primeiro deixa eu dizer, essa parte do Brasil, aqui de Minas Gerais, é quase que o Nordeste. Inclusive ali, Montes Claros, faz parte do polígono da seca. Ali recebe o mesmo incentivo que o Nordeste recebia da Sudene. Então o tratamento é mais ou menos o mesmo. Isso aqui é muito parecido com o Nordeste. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu já aprendi a me conformar com o comportamento da imprensa. Sabe, a imprensa escrita, ela há tempo está agonizando. Há tempo. Ou seja, eles têm noção de que o povo não quer mais sujar a mão para ler um jornal. E também porque o povo não vai gastar dinheiro para ver a notícia que ele vê em casa na internet. E depois da internet, tudo ficou velho. A televisão está velha. O rádio está velho, está tudo velho. Ou seja, porque o cara na internet, ele fica sabendo das coisas antes dela acontecer. Sabe? Então, sinceramente, eu faço as minhas caravanas sem me preocupar com a chamada grande imprensa brasileira, entre aspas. Não me incomodo, não estou preocupado com o que ela fala, não estou preocupado com o que ela diz, não estou preocupado. Ou seja, para mim, sinceramente, sem nenhum problema, ela não existe. Tá? Ela não existe, eu não sinto nenhuma falta, sabe? Porque ela só vem para falar mal, só vem para fazer futrica, só vem para fazer coisa. Eles me batem desde que eu nasci, sabe? Eu não lembro de um momento, sabe, em que essa imprensa teve qualquer condescendência comigo. Quando eu ia na Venezuela em 2002, 2003, 2004, eu vi a imprensa da Venezuela bater muito no Chaves. Eu falava, pô, coitado do Chaves, como apanha da imprensa. Eu nunca imaginei que a imprensa brasileira chegasse a ser pior, sabe? E eu fico vendo as revistas aqui no Brasil, com exceção da Carta Capital, você tem um monte de lixo, sabe? Que eu não sei nem por que continua a ser produzida. Eu não sei a quem interessa vender essas revistas, porque eu não dou a menor importância. Sinceramente, eu faz tantos anos que eu não dou importância para a grande imprensa que isso é até motivo de eu brigar com a minha assessoria aqui, que acha que eu tenho que, de vez em quando, dar uma atenção. Sabe? Eu não dou porque eu não vejo utilidade. Não vejo utilidade. Então, se quiserem falar bem de mim, falem. Se quiserem falar mal, falem. Eu não preciso dele, eles não precisam de mim. Então, vamos tocar o barco. Presidente, tem uma pergunta em relação a isso. O senhor, em vários atos, fez menção de que teria uma política diferente enquanto a grande mídia num futuro governo, né? O que o senhor está pensando como ações, como plano para a comunicação no país? Vamos ver, em 2009, eu fiz uma grande conferência de comunicação.
Naquela ocasião, você tinha os grandes meios de comunicação que eram contra a conferência. Mesmo assim, algumas televisões participaram. Participaram tudo que é meio de comunicação. E obtivemos um resultado que foi muito satisfatório. E preparamos uma proposta de regulação. E deixamos, a gente entender que não era correto você apresentar uma proposta dessa no final de governo. Então deixamos para a companheira Dilma apresentar essa proposta ao Congresso no começo do primeiro mandato dela. Não sei quais foram as razões. O ônibus. Não, o carro parou. Não sei quais foram as razões, mas a companheira Dilma não apresentou. Certamente porque alguém chegou no ouvido dela e disse: não, Dilma, o problema não é regular, o problema é conversar. Você tem que almoçar com o João Roberto Marinho, você tem que jantar com os Frias, você tem que tomar café com os Mesquita, você precisa conversar com o Bispo Edir Macedo, você precisa conversar com o Johnny Sayad, sabe, falta diálogo. Sabe, certamente falaram muito para ela isso e ela acreditou. E continuou apanhando, não teve condescendência de nenhuma revista, de nenhum jornal, de nenhuma televisão, sabe? Hoje eu acho que ela tem o mesmo arrependimento que eu tenho de não ter feito uma discussão para regular. E eu não quero regular para censurar. Quem tem que censurar a televisão é o telespectador. Quem tem que censurar o rádio é o ouvinte, quem tem que censurar os jornais é o leitor, não sou eu não. Agora, o que eu quero é democratizar, na verdade. Sabe? Eu quero é garantir, fortalecer o direito de resposta, sabe? Porque não é possível, as pessoas mentem descaradamente, as pessoas contam inverdades, destroem a vida das pessoas, sabe? Eu, de vez em quando, eu lembro que uma vez pegaram o ministro de Minas e Energia que eu tinha e fizeram um carnaval que ele estava pegando uma envelope com $100 mil e aquele negócio todo. Você sabe quando foi? No meu primeiro mandato. E até hoje aquele cidadão que eu tirei do governo por conta da denúncia nunca foi chamado para depor absolutamente nada. Então sou contra isso. Então, eu sinceramente, eu prefiro acreditar, sabe, no que a gente está fazendo. Precisa acreditar, é mais demorado, é mais sofrido, sabe, mas é mais gostoso. Então, sabe, você veja, vocês estão aqui com a gente acompanhando há muito tempo. Tá? Só tem obrigação de falar de mim aqui bem o pessoal do Instituto. Tá? Nenhum outro companheiro tem obrigação de falar bem de mim. Eu nunca perguntei o que é que vocês escrevem, como vocês escrevem. Nunca perguntei e não vou perguntar. É um problema que cada um tem, sabe, de fazer o que bem entender. Mas o que eu espero é que a gente tenha responsabilidade com a verdade, né? Ou seja, se eu cair um tombo, tem que dizer o Lula caiu. Mas se eu não cair, tem que dizer ele não caiu, pô. O que não dá é para mentir 24 horas por dia, todo santo dia, toda hora, que é um inferno. Mas eu também já aprendi. Eu não tenho mais azia, sabe? Já não perco mais o meu sono, sabe? Eu não quero... A minha assessoria sabe, eu não quero saber de notícia ruim. Você tem notícia boa para me dar, me dê. Ruim, pode deixar. E financiamento, presidente? Hein? Tudo que a Globo sempre fez, os governos, a Globo ainda recebeu dinheiro público e bastante do governo Dilma. Só voltando. Nós demos um passo importante quando nós chegamos, sobretudo com a chegada do companheiro Frank Martins na SECOM, que foi a gente criar a mídia técnica, né? A mídia técnica, ela permitiu. A gente tinha mais ou menos 340 meios de comunicação que recebiam recursos do Estado. Nós passamos para quase 4.000, né? Houve uma evolução extraordinária. Mas eu acho que agora é preciso dar um pulo, ou seja, não ficar só na mídia técnica, mas veja, o Estado tem a concessão. O Estado dá a concessão.
o Estado tem que ter algum interesse. Sabe, se o Estado vai dar dinheiro agora só pela pesquisa, quem é que pode contratar o IBOP? Quem é que pode contratar o Instituto para fazer pesquisa? Então, o Estado precisa, também no meio de comunicação, garantir que recursos cheguem àqueles até que não estão no IBOP. Sabe, para as pessoas poderem, por exemplo, a internet precisa ter uma atenção maior do Estado brasileiro em se tratando de meio de comunicação. Não dá para você menosprezar a internet, porque também eles começam a criar os grandes, né, sabe, os grandes meios de comunicação na internet. E daqui a pouco, sabe, eles passam a ter dinheiro na televisão, dinheiro no jornal, dinheiro no rádio e também na internet. E a imprensa alternativa desaparece. Sabe? Então eu acho que muita coisa vai mudar. Muita coisa vai mudar, querido. Presidente. Obviamente que nós temos que sempre ter muito cuidado, porque nós precisamos saber qual é a correlação de força que vai chegar, sabe, no governo em 2018. Porque não adianta nada a gente eleger um presidente e depois eleger apenas 30 deputados do nosso lado. Aí você vai ter que, sabe, conversar, e nem sempre é bom. Presidente, falando um pouquinho de propostas para o próximo período, a gente já tem vários exemplos que a guerra às drogas falhou e que ela serve de fomento para encarceramento de uma juventude negra, né? Como a gente tem o exemplo, o caso do Rafael Braga no Rio de Janeiro. Eu queria saber o que o partido pensa para o próximo período sobre esse tema das guerras às drogas e sobre também o ponto de descriminalização. E o que o senhor acha também sobre o Rafael Braga, o caso, se o senhor conhece? Como que o senhor... Deixa eu falar uma coisa para vocês. Faz uns 3 meses eu tive uma reunião com alguns companheiros que eram dependentes químicos. Depois eu tive uma reunião com 18 especialistas dos mais importantes do Brasil. E agora eu conversei com o ex-ministro Padilha, que eu quero chamar para uma conversa todas as instituições que têm políticas de bons resultados, sabe, no enfrentamento da dependência química. Tá? Ou seja, a verdade é que tem provas de que tem coisa que pode ser feita, sabe, e que a polícia não é a solução para enfrentar o problema da droga. Nem a polícia, nem a repressão e nem a prisão. Percebe? Nós temos exemplos no Brasil. Então o que eu quero fazer um congresso com essa gente para a gente definir como envolver a sociedade civil na construção de uma política pública capaz de dar ao dependente a garantia de que ele vai ser bem cuidado e que ele pode deixar de ser um dependente químico. Tá? Ora, o caso do Daniel é o caso do descaso do Estado brasileiro, é o caso da irresponsabilidade do Estado brasileiro. Então, eu quero tratar esse assunto com muito carinho, porque muito se fala. Aí eu lembro que uma vez eu tive uma discussão com o pessoal dos Estados Unidos, porque se você quer que um companheiro na Bolívia pare de plantar cocaína, pare de plantar a coca, você tem que dar uma alternativa para ele. Não é você dizer que ele é proibido plantar, sabe? É você dar a ele condições dele plantar outra coisa e ganhar o dinheiro para sobreviver e plantar a coca para utilização, sabe, medicinal. Eu fui na posse do Evo Morales, eu fiquei para um brasileiro chegar no Congresso boliviano e todo deputado com um saquinho de folha de coca em cima da mesa e só mascando. Ou seja, aquilo é uma cultura, você não pode, sabe, você não pode acabar com aquilo, mas você pode economicamente dar a eles alternativa extraordinária para eles poderem sobreviver dignamente. E aqui no Brasil é a mesma coisa. Aqui no Brasil é a mesma coisa. Eu dizia para o governo americano, vocês querem combater a droga, vocês têm que tratar dos viciados de vocês. Porque só tem produção porque tem consumo. Sabe, só tem consumo porque tem gente que pode comprar. Então vamos tentar cuidar disso de outra forma. Mas é difícil, porque na verdade vira uma indústria.
né? Isso vira uma indústria que interessa a muita gente, só não interessa ao coitado do dependente, né? Porque esse, sabe, pula na água, depois ele percebe que não sabe nadar e não tem como chegar na margem. Então aí é que tem que entrar o papel do Estado e garantir que ele possa chegar à margem.